Faxineira negra é humilhada ao corrigir diretor quando limpa a sala numa reunião. Depois se arrepende profundamente. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Também me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Maria da Silva não era apenas uma faxineira. Ela era um universo de histórias, esperanças, cicatrizes e resistência condensado em um corpo de mulher negra que carregava décadas de luta silenciosa contra um sistema que insistia em invisibilizá-la. Nascida em uma comunidade na zona sul de São Paulo, em um bairro marcado pela pobreza e pela exclusão racial, Maria era filha de Dona Joana, uma lavadeira que criou 3 filhos sozinha, e de um pai ausente que nunca conheceu. Sua infância foi um mosaico de privações, sapatos furados, uniformes remendados, refeições incertas, mas nunca faltou amor e determinação. Aos 12 anos, Maria já ajudava a mãe nos trabalhos domésticos. Lavava, passava, limpava as casas dos patrões, termo que carregava uma herança colonial ainda viva nas entrelinhas das relações sociais brasileiras. Sua educação foi interrompida precocemente, não por escolha, mas por necessidade. Enquanto outras crianças seguiam seus estudos, Maria seguia sua mãe nos trabalhos, aprendendo que sua sobrevivência dependeria de sua capacidade de trabalhar incansavelmente. O bairro onde morava era um território de contradições. Casas simples se misturavam com construções precárias, becos estreitos cortavam a paisagem urbana, e a comunidade era um organismo vivo de solidariedade e resistência. Ali, Maria aprendeu que a força não estava na invisibilidade, mas na capacidade de se manter de pé, mesmo quando o mundo parecia querer dobrá-la. Seu primeiro emprego formal veio aos 22 anos, após anos de trabalhos informais. A empresa de limpeza que a contratou para trabalhar no imponente prédio corporativo no centro de São Paulo representava mais do que um trabalho, era uma chance de construir uma história diferente, especialmente para seu filho Rafael. Rafael era o sol da vida de Maria. Nascido quando ela tinha 25 anos, o menino carregava em si todas as esperanças de ascensão que sua mãe não conseguirá realizar. Inteligente e dedicado, Rafael tirava notas excelentes na escola pública, mesmo com todos os desafios estruturais do sistema educacional brasileiro. A rotina de Maria era quase militar. Acordava às 4h30 da manhã, preparava o café da manhã para Rafael, ajudava-o a se arrumar para a escola, e saía para seu trabalho. 2 ônibus, quase 2 horas de deslocamento diário, para chegar ao prédio corporativo onde trabalhava há 15 anos. Naquele edifício de vidro e concreto, Maria era mais do que uma faxineira. Era uma arquiteta silenciosa da limpeza, conhecedora de cada canto, de cada segredo arquitetônico. Sabia qual porta rende mais, qual corredor tem melhor acústica, onde a luz da manhã entra de forma mais suave. Seu trabalho ia muito além da limpeza, era uma arte de preservação e cuidado. Os anos de trabalho haviam lhe ensinado a invisibilidade como estratégia de sobrevivência. Brancos corporativos circulavam por aqueles corredores sem nunca realmente notá-la. Eram apenas olhares rápidos, cumprimentos protocolares, gestos que mais excluíam do que incluíam. Mas Maria guardava em si uma inteligência aguda e uma dignidade que nenhuma estrutura social conseguia dobrar completamente. Seus olhos, mesmo quando baixos, observavam tudo. Seus ouvidos, mesmo quando ocupados no silêncio da limpeza, captavam conversas, entendiam dinâmicas, interpretavam nuances. Naquela manhã específica, algo diferente pairava no ar. Uma reunião crucial aconteceria no andar executivo, e Maria sabia que sua intervenção seria mais do que apenas limpar, seria um ato quase cirúrgico de precisão e cuidado. Enquanto organizava a sala de reuniões, seu olhar experiente captou algo incomum, um documento confidencial parcialmente rasgado, contendo o que parecia ser informações estratégicas importantes para a empresa. Sua decisão de alertar o diretor Roberto Mendes seria o primeiro passo de uma jornada que transformaria completamente sua existência. O destino preparava para Maria da Silva muito mais do que um dia comum de trabalho. Preparava uma reviravolta que testaria todos os limites de sua dignidade, resiliência e capacidade de transformação. O prédio corporativo da Sigma Investimentos era um monumento de vidro e aço, erguido no coração de São Paulo como um símbolo de poder e exclusão.
Cada andar representava uma camada de hierarquia social, e Maria da Silva conhecia perfeitamente seu lugar naquela pirâmide invisível. Roberto Mendes não era apenas um diretor. Ele era o arquétipo perfeito de uma elite empresarial brasileira profundamente enraizada em privilégios históricos. Filho de uma tradicional família paulistana, havia nascido em berço de ouro, frequentado os melhores colégios, graduado em administração na Fundação Getúlio Vargas, com um MBA no exterior. Sua trajetória era pavimentada por conexões familiares e um sistema que historicamente favorecia homens brancos. Maria sabia que sua intervenção naquela manhã representava mais do que simplesmente apontar um documento rasgado. Era um ato de coragem que desafiava estruturas de poder profundamente enraizadas. Quando Roberto Mendes a confrontou, a sala de reuniões tornou-se um palco de tensões raciais e sociais. Os outros executivos, todos homens brancos entre 35 e 50 anos, observavam a cena com uma mistura de constrangimento e desprezo disfarçado. Como você pode ter acesso a documentos confidenciais? Perguntou Roberto, sua voz um instrumento de humilhação calculada. Funcionários como você deveriam se limitar a limpar e não se meter onde não são chamados. As palavras cortavam como facas, não apenas em Maria, mas revelavam toda uma estrutura de violência simbólica que caracterizava as relações trabalhistas brasileiras. Cada sílaba carregava o peso de séculos de exclusão, de um sistema que transformava corpos negros em instrumentos de trabalho, nunca em sujeitos de direito. Maria, no entanto, não baixou os olhos. Sua resposta seria medida, mas firme. Senhor, disse ela, encontrei o documento no chão, parcialmente rasgado. Meu trabalho não é apenas limpar, mas também zelar pelo ambiente. Se não fosse minha atenção, informações importantes poderiam se perder. A tensão na sala era palpável. Os executivos trocavam olhares. Alguns admiravam secretamente a coragem de Maria, outros sentiam-se ameaçados por aquela quebra de protocolo silencioso. O que ninguém sabia naquele momento era o conteúdo do documento. Tratava-se de um relatório confidencial sobre irregularidades financeiras que, se vazasse, poderia derrubar reputações e até mesmo comprometer a estrutura da empresa. Rafael, seu filho, sempre sonhava em transformar essa realidade. Bolsista em um curso preparatório, ele representava a geração que não aceitaria mais invisibilidade. Cada centavo economizado por Maria era investido no sonho do filho de estudar direito, de ser um agente de transformação social. Naquela manhã, o destino preparava uma reviravolta que ninguém esperava. O documento que Maria encontrara guardava segredos que poderiam mudar completamente o jogo de poder dentro da Sigma Investimentos. O confronto estava apenas começando, e Maria seria muito mais do que uma simples espectadora em sua própria história. A semana seguinte ao confronto na sala de reuniões seria um turbilhão de eventos que transformariam completamente a vida de Maria da Silva. O documento que ela havia encontrado guardava segredos mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Rafael, seu filho, foi o primeiro a perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Estudante dedicado de direito, ele havia herdado de sua mãe não apenas a inteligência aguçada, mas também uma capacidade impressionante de observação. Durante o jantar em sua pequena casa no subúrbio de São Paulo, Maria contou sobre o incidente na empresa. Seu filho, com os olhos brilhando de curiosidade e preocupação, começou a analisar os detalhes. Mãe, disse Rafael, esse documento parece conter informações sobre uma possível fraude fiscal dentro da empresa. O que ninguém esperava era que o documento revelasse uma teia complexa de corrupção que se estendia além da Sigma Investimentos. Números, planilhas e comunicações internas sugeriam um esquema de sonegação fiscal que envolvia não apenas Roberto Mendes, mas uma rede de executivos de alto escalão. As consequências daquela descoberta iriam muito além de um simples confronto entre uma faxineira e um diretor. Tratava-se de um possível escândalo que poderia abalar as estruturas corporativas de São Paulo. Roberto Mendes, percebendo o perigo, começou uma campanha silenciosa para desacreditar Maria. Utilizando suas conexões e influência, tentou criar uma narrativa que a apresenta-se como uma funcionária problemática, potencialmente instável. Mas Maria não estava sozinha. Rafael,
com seus conhecimentos jurídicos em formação, começou a preparar um plano. Ele sabia que precisavam de evidências sólidas, de uma estratégia que protegesse sua mãe e ao mesmo tempo expusesse a verdade. O destino preparava uma reviravolta que ninguém esperava. Maria, a faxineira que sempre foi invisível, estava prestes a se tornar o centro de um furacão que poderia mudar completamente as estruturas de poder corporativo. A vida de Maria da Silva sempre havia sido uma narrativa de resistência silenciosa. Mas agora, diante do maior desafio de sua existência, ela precisaria transformar essa resistência em uma força política capaz de desafiar estruturas seculares de poder. O esquema de corrupção que Rafael e Maria descobriram na Sigma Investimentos era muito mais profundo do que inicialmente imaginavam. Não se tratava apenas de sonegação fiscal, mas de um complexo sistema de lavagem de dinheiro que envolvia políticos, empresários e instituições financeiras de alto escalão. Rafael, com seus 22 anos e toda a impetuosidade da juventude, via na descoberta uma oportunidade de transformação social. Estudante de direito, bolsista em uma universidade pública, ele representava a nova geração de jovens negros que se recusavam a aceitar as estruturas de opressão herdadas de gerações anteriores. Mãe, disse ele durante uma noite em que passaram horas analisando documentos, não podemos simplesmente deixar isso passar. Essas pessoas usam o sistema para se proteger, para oprimir pessoas como nós. Maria sentia um misto de orgulho e medo. Orgulho do filho que se tornará um jovem consciente, capaz de ver além das aparências. Medo das possíveis consequências de expor um esquema tão poderoso. A empresa começou a agir. Roberto Mendes, sentindo-se ameaçado, iniciou uma campanha de intimidação contra Maria. Primeiro, vieram as sutilezas, olhares intimidadores, comentários velados durante o expediente. Depois, as ameaças mais diretas. Um dia, Maria foi chamada à sala do Recursos Humanos. Uma jovem executiva, claramente instruída para realizar o trabalho sujo, tentou pressioná-la. Temos informações de que você tem sido uma funcionária problemática, disse a moça, folheando um processo fabricado. Estamos considerando sua demissão por justa causa. Maria sabia que aquilo era uma tentativa de silenciá-la. Cada palavra, cada gesto eram calculados para provocar medo, para fazê-la recuar. Mas Maria não era uma mulher que se dobrava facilmente. Sua história de vida era uma sucessão de resistências. Desde criança, trabalhando com sua mãe lavadeira, ela aprenderá que sobreviver significava ser mais forte que as adversidades. Rafael começou a construir uma estratégia jurídica. Ele contactou antigos professores, colegas de faculdade que trabalhavam em organizações de direitos humanos. Juntos, começaram a montar um dossiê que poderia expor não apenas as irregularidades da Sigma Investimentos, mas todo um sistema corporativo brasileiro baseado em privilégios e exclusão. A comunidade onde Maria morava também se mobilizou. Vizinhos, amigos de trabalho, antigos colegas de sua mãe, todos se uniram em um movimento de apoio silencioso mas poderoso. Uma advogada negra, que havia sido colega de Rafael em projetos de extensão universitária, se ofereceu para ajudar. Juliana Santos era conhecida por sua brilhante atuação em casos que envolviam discriminação racial e trabalhista. Vamos transformar isso em algo maior, disse Juliana durante um encontro estratégico. Não é apenas sobre Maria ou a Sigma Investimentos. É sobre desmantelar estruturas de opressão que existem há séculos em nosso país. A pressão começou a surtir efeito. Jornalistas investigativos foram informados sobre o caso. Blogs e canais independentes de comunicação começaram a circular informações sobre as possíveis irregularidades. Roberto Mendes sentia o cerco se fechando. Seus contatos habituais, suas redes de proteção, começavam a falhar. A mídia, sempre cautelosa em atacar grandes corporações, começava a mostrar interesse no caso. Maria continuava trabalhando, sua dignidade sendo sua maior arma. Cada movimento, cada limpeza em seu trabalho era feito com uma clareza e determinação que assustava seus superiores. O destino preparava uma reviravolta que ninguém esperava.
Uma faxineira, historicamente invisibilizada, estava prestes a se tornar o centro de um furacão que poderia mudar completamente as estruturas de poder no Brasil. A batalha estava apenas começando, e Maria da Silva seria muito mais do que uma simples espectadora em sua própria história. A tensão havia chegado ao seu ponto máximo. O que começou como um simples ato de zeladoria por Maria da Silva agora se transformará em um movimento que ameaçava desmantelar uma das mais poderosas estruturas corporativas de São Paulo. Na manhã decisiva, quando todos esperavam que Maria fosse apenas mais uma vítima silenciada pelo sistema, algo extraordinário aconteceu. Rafael, sua equipe de apoio jurídico e Juliana Santos haviam preparado meticulosamente cada detalhe de sua estratégia. O Ministério Público havia sido acionado. Jornalistas investigativos de veículos independentes estavam posicionados. Representantes de organizações de direitos humanos e movimentos negros acompanhavam cada movimento. Roberto Mendes convocou uma reunião extraordinária, acreditando que poderia controlar a narrativa. Mas não fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Maria entrou na sala principal da empresa vestindo seu uniforme de trabalho, não como um símbolo de submissão, mas como uma declaração de identidade e resistência. Seus passos eram firmes, seu olhar, desafiador. Ao seu lado, Rafael e Juliana carregavam pastas com documentos que poderiam mudar completamente o curso dos acontecimentos. As provas eram contundentes. Não apenas o esquema de corrupção dentro da Sigma Investimentos, mas um mapeamento detalhado de como corporações brasileiras sistematicamente marginalizavam trabalhadores negros, especialmente mulheres. Os documentos revelavam não apenas fraudes fiscais, mas um sistema estrutural de discriminação, salários menores para funcionários negros, barreiras invisíveis para promoção, assédio velado. A Sigma Investimentos seria o exemplo emblemático de como o racismo institucional funcionava no mercado corporativo brasileiro. Durante a apresentação, Maria não precisava falar muito. Sua presença era por si só uma declaração. Cada palavra de Rafael, cada argumento de Juliana eram sustentados pela dignidade inabalável daquela mulher negra que se recusava a ser invisível. Roberto Mendes, que antes parecia intocável, agora estava pálido. Seus advogados corporativos sussurravam estratégias de defesa, mas era tarde demais. A verdade havia sido exposta, e não havia como contê-la. A mídia, que antes ignorava casos como o de Maria, agora não podia desviar o olhar. Câmeras, microfones, transmissões ao vivo, tudo focado naquela mulher que transformará sua própria história em um movimento de transformação social. O clímax não era apenas sobre punir uma empresa. Era sobre revelar estruturas de poder, sobre dar voz a décadas de silenciamento, sobre mostrar que a verdadeira revolução acontece quando pessoas como Maria se recusam a aceitar a invisibilidade que lhes foi imposta. Rafael observava sua mãe com lágrimas nos olhos. Aquela mulher que o criará sozinha, que sacrificará tudo por sua educação, agora se tornava um símbolo de resistência nacional. A Sigma Investimentos seria multada, seus principais executivos processados. Mas a verdadeira vitória era muito maior, era a vitória de todos aqueles que, historicamente, foram silenciados, marginalizados, tratados como meros instrumentos de trabalho. Maria da Silva não era mais apenas uma faxineira. Ela era uma revolucionária, um marco na luta contra o racismo estrutural brasileiro. O destino havia preparado para ela muito mais do que uma simples história de superação. Havia preparado uma narrativa de transformação que ecoara por gerações. A vida de Maria da Silva nunca mais seria a mesma após aquele momento histórico. O caso que começou como uma simples observação de um documento rasgado havia se transformado em um marco na luta contra o racismo estrutural e a desigualdade social no Brasil. As consequências legais para a Sigma Investimentos foram devastadoras. Multas milionárias, processos em múltiplas instâncias judiciais, e uma investigação profunda que expôs não apenas Roberto Mendes, mas toda uma rede de executivos envolvidos em esquemas de corrupção e discriminação. Rafael, inspirado pela jornada de sua mãe, decidiu dedicar sua carreira jurídica à luta por justiça social.
Aprovado em um prestigioso programa de pós-graduação em Direitos Humanos, ele se tornou uma voz cada vez mais importante nos debates sobre equidade racial no ambiente corporativo. Juliana Santos, a advogada que apoiou Maria desde o início, transformou o caso em um movimento mais amplo. Criou uma organização não governamental focada em combater o racismo institucional, usando a história de Maria como exemplo emblemático de resistência e transformação. A mídia nacional e internacional passou a dar destaque à história. Documentários, reportagens, livros começaram a ser produzidos. Maria, que um dia foi invisível, agora era um símbolo de resistência, um rosto concreto da luta contra a opressão sistêmica. Ironicamente, a empresa que tentou humilhá-la acabou criando sua própria maior inimiga. As investigações revelaram um sistema complexo de discriminação que ia muito além da Sigma Investimentos. Outras corporações começaram a temer exposições semelhantes, iniciando um processo de revisão de práticas internas de contratação e promoção. Maria foi convidada para palestras, congressos, programas de televisão. Sua narrativa inspirava milhares de trabalhadores que se sentiam invisibilizados. Cada apresentação sua era uma aula sobre dignidade, sobre a importância de não aceitar silenciamentos. Sua mãe, Dona Joana, já falecida, seria a primeira a sorrir vendo a transformação da filha. Aquela mulher que passou a vida lavando roupas de famílias ricas, que ensinou à filha a importância da dignidade, finalmente seria homenageada através da história de Maria. O impacto ia além do pessoal. Políticas públicas começaram a ser discutidas. Empresas foram obrigadas a implementar programas de diversidade, cotas raciais em níveis executivos, treinamentos contra assédio e discriminação. Rafael continuava sendo seu maior orgulho. Bolsas de estudo, convites para programas de intercâmbio, reconhecimento acadêmico, tudo isso era a realização do sonho que Maria havia cultivado desde que o filho nasceu. A pequena casa no subúrbio de São Paulo, antes apertada e simples, ganhou novas cores. Não pela riqueza material, mas pela riqueza de significado. Cada parede parecia contar a história de resistência de uma família que se recusou a ser dobrada pelo sistema. Maria descobriu que sua verdadeira vocação ia muito além de limpar ambientes. Ela era uma arquiteta de transformações, uma construtora de pontes entre mundos que historicamente foram separados por barreiras invisíveis mas fortemente estruturadas. O destino preparara para ela muito mais do que uma simples história de superação. Preparara uma narrativa de revolução silenciosa, de dignidade restaurada, de esperança renovada. E assim, Maria da Silva continuava sua jornada. Não mais como uma faxineira invisível, mas como um farol de resistência, iluminando caminhos para gerações futuras que se recusariam a aceitar qualquer forma de opressão. 10 anos depois, a história de Maria da Silva havia se transformado em muito mais do que um caso isolado de resistência. Tornou-se um marco histórico na luta contra o racismo estrutural no Brasil, uma narrativa que inspiraria gerações de jovens negros a desafiarem sistemas de opressão. Rafael, agora um respeitado advogado especializado em direitos humanos e ações afirmativas, havia seguido o caminho traçado naquele momento crucial de sua juventude. Seu escritório, localizado no mesmo bairro onde crescerá, era um símbolo de transformação social. Jovens estudantes negros de comunidades periféricas encontravam nele não apenas um advogado, mas um mentor, uma ponte para oportunidades que pareciam impossíveis. A Fundação Maria da Silva, criada em homenagem à sua mãe, tornou-se uma das mais importantes organizações de promoção de equidade racial no país. Bolsas de estudo, programas de mentoria, assessoria jurídica gratuita para comunidades marginalizadas, tudo isso era parte do legado daquela mulher que um dia foi considerada apenas uma faxineira. Juliana Santos, sua antiga aliada no processo contra a Sigma Investimentos, agora era uma referência nacional em litígios estratégicos contra o racismo institucional. Juntos, Rafael e Juliana haviam transformado aquela história individual em um movimento estrutural de mudança. As corporações brasileiras nunca mais seriam as mesmas. Políticas de diversidade, antes meramente cosméticas, tornaram-se realidade concreta. Programas de inclusão,
cotas em níveis executivos, treinamentos profundos sobre consciência racial. Tudo isso era resultado direto daquela manhã em que Maria decidiu não se calar. A Sigma Investimentos, após pagar multas milionárias e passar por uma completa reformulação interna, tornou-se paradoxalmente um exemplo de transformação corporativa. Roberto Mendes, completamente desacreditado, havia se tornado um caso de estudo sobre os riscos de manter estruturas discriminatórias. Maria, que poderia ter sido apenas mais uma estatística de invisibilidade social, tornou-se um símbolo nacional de resistência. Palestras, documentários, livros, sua história era contada em escolas, universidades, ambientes corporativos. Cada narrativa reforçava a mensagem de que a verdadeira mudança começa quando pessoas comuns se recusam a aceitar a opressão. Sua mãe, Dona Joana, que passou a vida lavando roupas de famílias ricas, seria a primeira a sorrir vendo o impacto da filha. Aquela mulher que ensinou a Maria a importância da dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis, seria eternamente homenageada através dessa história de transformação. O pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, antes apertado e simples, agora abrigava não apenas memórias, mas um centro de referência para jovens de comunidades periféricas. Workshops, cursos de preparação para vestibular, assistência jurídica, tudo acontecia naquele espaço que um dia foi apenas um sonho. Rafael havia se casado com uma advogada também comprometida com causas sociais. Juntos, tinham 2 filhos que cresciam ouvindo a história de sua avó, entendendo que cada geração tem a responsabilidade de continuar o trabalho de transformação iniciado antes. As universidades brasileiras começaram a incluir a história de Maria como parte de currículos de direito, sociologia, história. Não como um caso isolado, mas como um exemplo concreto de como indivíduos podem desafiar e transformar estruturas sociais profundamente enraizadas. O destino preparara para Maria muito mais do que uma simples história de superação. Preparara uma revolução silenciosa, uma narrativa de dignidade restaurada, de esperança renovada para gerações inteiras. E assim, o legado de Maria da Silva continuava a se expandir, como ondas que se propagam a partir de um único ato de coragem, transformando tudo ao seu redor.